Graça e paz. Estou aqui mais uma vez com um vídeo, para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que se você ouvir com atenção, você vai ter muito esclarecimento da justiça de Deus. Eu quero meditar contigo em Daniel, capítulo do profeta Daniel, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Daniel, capítulo 9, versículo 23. Fala assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir no santo dos santos. Amém? Então Daniel, ele colocou assim a sua vida em oração pelo povo. E ele ali confessando o pecado diante de Deus, confessando as situações que eles estavam vivendo. E Deus enviou ali um anjo para trazer a Daniel a resposta das suas orações. Se você ler aqui no versículo 20, fala: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo de meu Deus, estando eu ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto em minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. Então, o sentido era que faltava 490 anos para a vinda de Cristo. 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos. Mas Jesus viria. Com que propósito Jesus viria? Então, o profeta, ele falou para Daniel que o propósito de Deus de enviar Jesus seria isso que nós lemos, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. Olha bem, amado, extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então Jesus, ele veio com esse propósito que está dizendo aqui: extinguir a transgressão. Você pode buscar uma definição da palavra extinguir, quer dizer que é exterminar, como a Bíblia fala, a transgressão e dar fim aos pecados. Então Deus, ele pode dar fim aos pecados da sua vida hoje. Quando Jesus estava ainda no ventre de Maria, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo falou para José: olha, não tente, largar sua esposa, porque o que nela está sendo gerado, é filho do Altíssimo, quando ele fica ligado, buscar a visão. E falou: ele se chamará Jesus, ainda deu um nome, a palavra Jesus significa Salvador, e ele salvará o povo dos seus pecados. Então o anjo foi o primeiro a falar da missão de Cristo, que veio salvar o povo dos pecados. Só que muito triste hoje nós vemos as pessoas dizer que, embora crê em Jesus, vive fazendo a obra de Deus, ainda está em pecado. E agora, como é que fica isso? Então eu quero deixar para a sua reflexão que o propósito da vinda de Jesus foi para dar fim aos pecados, para fazer você ser transportado do reino das trevas para a luz, para que você possa se tornar uma pessoa santa, irrepreensível, inculpável, como diz em Colossenses 1, 22, para que você possa alcançar a graça de Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para a sua reflexão, que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, mas também diz que se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, eu não posso voltar para o pecado. Recuar como? Muitas das vezes você aceitou Cristo, como diz aí, que embora a palavra aceitar não é muita coisa, porque a palavra na verdade é crer, Jesus não é objeto para a gente aceitar, é crer em Jesus, crer na obra que ele fez para se tornar filho, como diz João 12, todos quanto receberam deu o poder de tornar-se filho. Quer dizer, receber Jesus tem que receber o que ele fez por você. Eu recebi
o que ele fez por mim, que foi morrer lá na cruz pelos meus pecados, iniquidades, transgressões. Ele veio para dar fim a tudo isso na minha vida. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 43, versículo 25, que eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, diz o Senhor. E dos teus pecados não me lembro mais. Procura lembrar-te. Entraremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então Deus, quando você chegar lá diante de Deus, você vai ter que apresentar a sua fé. Que fé é esta? A fé que te deixa remido, a fé que te deixa limpo. Como diz em João 15,4, né? Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesta data. Amém?